A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos nós aqui outra vez, né? Para ouvirmos do poder de Deus. Desse Deus maravilhoso. Desse Deus que te ama e que tem se declarado a cada tarde, às 16 horas, para você. Que você é o grande amor da vida dele. E quanto ele é apaixonado por você. Então, nesse momento agora nós vamos orar, né? Pedirmos ao Senhor a inspiração do Espírito Santo de Deus. Porque quem fala aqui não sou eu, né? Eu sou apenas um mero instrumento nas mãos do Senhor. A glória, a honra, o louvor, a inspiração, a unção é dele e a glória é dele. Amém? Então vamos orar, vamos inclinar nossas frontes, onde você estiver, não importa a posição que você estiver, de que jeito você está agora nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, mais uma vez, humildemente, me coloco em tuas mãos, Senhor. Eu quero transmitir a todas as pessoas, Pai, o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Ó Pai, principalmente aquelas que estão tão feridas, que estão tão decepcionadas, que não acreditam mais na humanidade, que não acreditam mais no amor, que não acreditam mais nas pessoas, Senhor. Começa a dizer aquele ditado de que é preferível escolher entre um animal e um ser humano, escolher um animal. Senhor, meu Deus, mostra para essas pessoas que ainda há esperança, ainda há pessoas usadas por Ti. Mostra para essas pessoas que elas não estão sozinhas. Refaz, reconstrói o emocional dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, me usa, me unge e que eu desapareça nesse momento. E que toda a glória seja do Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para restauração, transformação e cura. Principalmente agora eu quero ser usada, Senhor, para destravar os corações, Pai. Corações que não conseguem liberar o perdão. O coração mais duro, mais fechado, mais rancoroso nesse momento agora, Pai. Seja alcançado que Teu Espírito Santo, poderosos anjos, magníficos em poder, querubins, estejam ao lado de cada uma dessas pessoas, o anjo da guarda delas, Senhor, iluminando as suas mentes e elas sendo libertas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e pelo poder do sangue derramado do Teu Filho na cruz do Calvário. Amém. Bem, ontem nós estávamos falando, né, a respeito do momento em que Rafael ele foi assassinado. E naquele momento em que Rafael foi assassinado, eu cheguei até a quadra, mas quando meu pai falou que ele tinha sido assassinado, que era ele, eu subi as escadas. Eu, quando cheguei, adentrei o prédio, eu ajoelhei na escada e comecei a clamar: Pai, Pai, salva meu filho, Pai, salva meu filho. Eu não sabia que Rafael estava morto, porque meu pai só disse que era ele que tinha sido baleado, mas não falou que ele tinha morrido. Então eu subi e ali naquele momento minha tia me ligou. Eu liguei para minha tia, né, que ela trabalha no hospital de base, e pedi a minha tia, por favor, manda ambulância, tia, manda o SAMU, manda o que preciso for. Se eu tiver de passar por tudo de novo, tia, que eu já passei com ele aí, eu passo tudo de novo. E minha tia já sabia que ele estava morto. Ela não teve coragem de me dar notícia. E Rafael era um filho para ela. Era o filho que ela não teve. Eu falei: tia, por favor, tia, olha, eu estou disposta, manda tudo, faz de tudo, tia. Sabe aquele filho, querido? Aquele filho que mais parece com você, na maneira de ser. Ele tinha muita coisa fisicamente, né? E também na natureza, muita coisa parecida comigo. E aí eu subi as escadas, vim para o quarto. E aí ninguém tinha coragem de me dar notícia que ele estava morto. Foi quando nesse momento eu não tinha visto a minha concunhada Maísa, ela não tinha subido. Ela tinha, no momento que ela falou que cadê as promessas de Deus na vida de Rafael, eu estava aqui já no apartamento e ela perto do corpo de Rafael. Porque foi ela a primeira a chegar perto do corpo de Rafael. Ela ainda pegou Rafael com os olhos fechando, não é? Com o celular ainda a mão estremecendo. Quando eu estava aqui, algumas pessoas começaram, eu não consigo lembrar
Algumas pessoas começaram a entrar aqui no apartamento e nesse dia eu estava fazendo faxina, estava tudo fora do lugar. Eu fui para o meu quarto, fiquei parada assim como... Sabe como se você parece que foi anestesiada? Naquele momento o Espírito Santo de Deus me anestesiou. Eu comecei a sentir assim algo diferente, que eu não sabia explicar, era algo sobrenatural. É como se eu estivesse sendo carregada nos braços naquele momento, como se eu estivesse sendo assim levantada. E aí, uma vizinha, né, do outro prédio, né? Aí eu falei assim, tia, chama o SAMU. Aí essa vizinha, aí o SAMU veio. Mas aí o SAMU saiu em silêncio. O SAMU, geralmente quando sai, né, sai com a sirene, mas eles saiu em silêncio. E aí eu falei assim, gente, por que o SAMU não saiu ainda? Aí essa vizinha do prédio vizinho, do bloco vizinho, ela virou pra mim e falou assim, não vai ser o SAMU que vai levar o corpo de Rafael, vai ser a polícia. Eu falei, polícia? Por quê? Ela falou assim, porque Rafael está morto. Quando ela falou Rafael está morto, gente, é só quem passa pela sensação, sabe? Sabe, da dor que é. E quanto é difícil para mim falar sobre isso. As recordações são muito fortes, a gente revive tudo. Então entenda que esse testemunho é uma vida. É uma história verídica, é a minha vida. Sabe, queridos, naquele momento ali eu fui pro quarto dele e coloquei um louvor de Cassiane que diz, vou seguir os passos de Jesus. E comecei a orar, assim a ficha não caía, sabe? Parecia... Eu não sei explicar a sensação. É como se Deus tivesse me anestesiado. Falei para vocês, né? Então assim, era prisão, era cadeia, ela estava ali acompanhando, era fórum. Então para ela que estava se convertendo, começando a conhecer a Deus, ela não estava entendendo que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Naquele momento eu não questionei nada a Deus. Eu fiquei em oração, eu fiquei pensativa, eu não lembro bem assim o que eu pensava na época, mas eu lembro que eu fiquei bem reflexiva. Demorou muito de tirar o corpo dele e eu não tive coragem de descer. Para tudo, Deus me deu forças para correr atrás, mas neste momento eu não tive condições de descer para ver. Quando foi mais tarde, já era assim umas 16 horas, eu desci aqui o condomínio, subi as escadas e quando cheguei lá eu vi na grama, né, o corpo dele, eu vi o sangue na grama. E era uma sensação assim que eu não sabia explicar. Eu lembro que Deus agilizou tudo, usou as pessoas para tirar o corpo dele, para levar. Não foi a polícia que levou, minha tia conseguiu uma funerária, a funerária levou e cuidou de todo o procedimento. E eu estava assim, parecendo que eu estava anestesiada. Eu me apeguei muito a Rafael, porque mãe já é apegada a filho, né? Mas pela situação que ele estava vivendo para salvar Rafael. Então ele foi tirado de mim assim de uma forma abrupta, de repente. Então a ficha não caía. E eu lembro que a coordenadora da minha escola, junto com o esposo, vieram me buscar para me levar para o velório. E ali eu me arrumei, quando eu cheguei na porta do velório, que eu vi o corpo do meu filho no caixão, eu desaguei. Falei, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, Senhor. Eu ainda também não entendia, sabe? Eu não entendia os paraquês de Deus. Eu não entendi. E assim também, como os discípulos na morte de Cristo, não entenderam. Eles viveram ali os 3 anos com Jesus, intensamente com Jesus. Mas eles não entendiam quando Jesus falava que ele tinha que morrer, que ele tinha um plano para cumprir. Você sabe o que Jesus queria dizer? O que ele o tempo todo está tentando dizer para mim e para você? O meu reino não é deste mundo.
Nós criamos todas as nossas perspectivas aqui para essa terra, para esse planeta. Nós precisamos sonhar, precisamos construir, mas nós temos que fazer tudo com foco na nossa pátria. A nossa pátria não é essa pátria nossa, esse planeta, ele está naufragando. A qualquer momento Jesus rasga esse céu, queridos. Eu não vou dizer, não vou precisar, porque a Bíblia não diz o dia nem a volta de Jesus, mas dá os sinais da volta de Jesus. E nós estamos vendo claramente os sinais da vinda de Jesus se cumprindo, sabe? E eles ficaram confusos, os discípulos. Jesus estava ali tentando o tempo todo explicar se eles estivessem realmente vigiando, orando, né? Olha que na hora que Jesus estava passando por aquele momento da paixão ali no horto, os discípulos estavam dormindo. Jesus foi lá, será que vocês não podem vigiar nem por um momento? Eles estavam cansados, fatigados, mas eles não entendiam o plano de Deus. Sabe, queridos, naquela semana que Rafael faleceu, porque eu tenho desde criança, e minha concunhada mais também, ela tem sonhos revelativos. E eu tinha sonhado, eu conto isso num livro, né? Porque eu não sou escritora, mas o Senhor pediu que eu escrevesse um livro. Eu não sabia porque, hoje eu já esqueci muitos detalhes. Mas o livro, né, eu comecei a escrever desde quando o Rafael morreu. E eu não consegui ainda editar o livro. É o meu sonho. Por quê? Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer com detalhes o poder de Deus. Porque nos testemunhos eu não tenho oportunidade, não tenho tempo, não dá para contar detalhes. No livro dá para contar detalhes. E olha, eu digo a vocês, é o poder de Deus, porque eu não sei escrever. Sabe, mesmo sendo professora, assim, eu não sei escrever, é Deus. Quando eu começo a reler, eu falo, meu Deus, que coisa linda, como o Senhor se revela. Sabe, queridos? E eu tive um sonho, eu conto isso no livro. Naquela semana eu abri a palavra e Deus falou claramente para mim sobre essa decepção dos discípulos. Que os discípulos iam ter, foi no espírito de profecia, no desejar de todas as nações, que os discípulos iam ter uma grande decepção. O que eles pensavam que era uma derrota, na verdade era uma vitória. Aí a gente pergunta, eu te pergunto também, Deus te pergunta, tem vitória na cruz do Calvário? Você vê lá Jesus crucificado, agonizando, tem vitória sim. Você olha para a cruz e você não vê vitória. Talvez você olhe para a sua vida hoje, você se sinta um derrotado, uma derrotada. Minha concunhada Maísa, quando ela se converteu, o inimigo entrou na vida dela, ela começou a ter perdas financeiras e, sabe, aquele levante na vida dela. Ela não entendia. Ela falava, meu Deus, ficava com vergonha até dos parentes, saber a situação que ela estava passando financeira. Mas ela não entendia que Deus ia fazer com que tudo que ela estava passando atraísse a família dela para Deus. Como tem atraído hoje. Como hoje vem que ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Entende? Talvez você esteja passando por um momento que você tenha vergonha até dos seus parentes de dizer que você está passando necessidade. Não tenha vergonha. Porque o filho do homem, ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça, queridos. Eu passei 5 anos, sabe? Que às vezes eu não tinha nada para comer dentro de casa. Mas Deus nunca me desamparou. Eu lembro de situações que às vezes de manhã eu acordava, eu tenho um casal de gêmeos, eu não tinha nem um pão dentro de casa. Eu ia numa vizinha que eu tinha assim mais intimidade, morta de vergonha. E ela me dava às vezes 1 pão ou 2 pães. Eu dividia com os meus filhos e eu ia para a escola sem me alimentar. Eu aproveitava assim, hoje eu vou jejuar, Senhor, para não deixar meus filhos com fome. Tive que tirar meus filhos da escola particular, colocar eles comigo na escola pública, na escola que eu trabalho. Então assim, para mim aquilo não foi fácil, né? Porque a gente quer sempre estar por cima. Eu achava assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e sei que muitos de vocês gostam. Então a gente quer sempre estar na situação de ajudar os outros. Mas a gente não quer estar na situação de ser ajudado pelas pessoas. Sabe como é que se chama isso? Orgulho, vaidade. O filho do homem não tinha onde reclinar sua cabeça, entende? Deus precisava desconstruir isso na minha vida. Deus precisava quebrar esse orgulho na minha vida de não ser ajudada. O filho do homem precisou ser ajudado.
Por que eu não posso ser ajudada pelas pessoas? Então, assim, eu tinha vergonha, né, de as pessoas chegarem com sacolas de roupa para me dar, sacolas de roupa para meus filhos. E Deus foi, no início eu ficava arrasada, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Por causa do nome da família, né? Aquela coisa que a gente, oh Senhor, a gente preserva muito o nome da família. E é lindo uma família honrada. Mas pensa a que ponto Deus chegou com o filho dele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a maior vergonha. A Bíblia fala uma morte vergonhosa, a morte de cruz. E nós, seres humanos pecadores, não podemos passar nenhuma vergonha por causa da soberba, do narizinho empinado, né? Nós queremos tudo ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Mas desse jeito, não é no céu que nós vamos ser trabalhados, não, querido, querida. É aqui o lugar onde nós temos que ser burilados, buriladas. Não é no céu. Por isso que é um processo de santificação. Quando você conhece a Cristo, o primeiro processo é de justificação. Você aceitou Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados foram perdoados, justificados, lavados, remidos, esquecidos por Deus, no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O segundo processo é o de santificação. Esse é até a volta de Jesus. É um dia por vez com Cristo. Como Deus me usou aqui para usar nas outras lives. Sabe? A nossa durabilidade, a durabilidade de um cristão é 24 horas. A sua comunhão com Deus, o seu alimento com Deus hoje não serve mais para amanhã. Amanhã você tem que buscar a Deus de manhã, as primeiras horas, quando você abrir os seus olhos. Você tem que buscá-lo com todo o seu coração, com toda a sua mente. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem com todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Sabe? E eu, como discípulos, eu não entendi. Eu estava vendo aquilo, a morte de meu filho ali também, como uma derrota. E eu comecei a ficar assim, sem entender, e como se eu estivesse assim, reflexiva. Para quê, Senhor? Não estou compreendendo tanta luta. E para que ele tinha que morrer? Eu fiz esse questionamento que muita gente faz. Mas é uma história triste. A história de Jesus também foi triste, mas foi vitória. A minha história foi uma história triste, mas é uma história de vitória. Entende? A sua vida é uma vida triste hoje, talvez, mas tenha certeza, é uma vida de vitória. Outros vão olhar para você e vão dizer assim: sabe aquele homem, aquela mulher, um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Passou por isso e por aquilo. E Deus deu vitória. Eu lembro que na época que eu estava passando isso com meus filhos, uma vizinha chegou para mim e disse que Deus não estava na minha vida, porque se Deus estivesse na minha vida, eu não estava passando por tudo aquilo com meu filho. Eu falei: engano da senhora. É aí que eu tenho visto o poder de Deus na minha vida. O Deus que eu ouvia falar na igreja, o pastor pregando, o Deus que eu pregava, eu agora estou vendo com os meus próprios olhos, eu não estou ouvindo com os meus ouvidos. Eu tenho visto as maravilhas que Ele tem feito. É nas dificuldades, nas provações, é nas angústias, como o apóstolo Paulo fala, né? Que a gente vê o poder desse Deus grande. Porque quando está com o bolso cheio de dinheiro, autoconfiante, né? O salário todo mês, aí fica todo mundo autoconfiante, faz uma oração ali, outra oração aqui, se acham pessoas consagradas. Mas a hora que você mais vê Deus é no momento que você mais precisa. Infelizmente nós somos assim. Porque Deus quer que a gente o adore, não é só quando a gente precisa, é na alegria. Tem gente que faz: vou fazer minha festa de aniversário. Chama várias pessoas, esquece do primeiro convidado, aquele que te deu a vida, aquele que te deu o fôlego de vida. Faz um banquete para pessoas talvez que ali por trás está, metendo a língua em você, que nem é verdadeiro, nem é sincero com você. E às vezes você enche a sua casa de pessoas, né, que estão ali nos momentos melhores da sua vida. Mas será que quando você estiver só, elas vão estar com você? Talvez não, mas Deus sim. Deus nunca vai te abandonar. Na alegria, na tristeza, na derrota, na vitória, no alto, no monte, no vale. Não importa, Ele vai estar com você em todos os lugares. Essa declaração que Ele quer fazer para você, que todos os dias me usando, que Ele te ama demais, você é muito especial. E eu não entendi.
Até que um dia eu abri, comecei a questionar. Ele começou a me chamar para eu poder pregar o evangelho. E eu dizia assim para ele: Senhor, como é que eu vou pregar que meu filho está salvo? As pessoas vão dizer que eu estou ficando louca. E foi quando o tempo não permite. O livro tem detalhes, detalhes e mais detalhes. Como foi que ele se revelou, o sonho lindo que ele mandou para mim, com Rafael, que eu vou tentar ir por alto esse sonho. Ele já tinha morrido, e eu chorando, orando e perguntando a ele: me mostra o estado que meu filho morreu. O primeiro, na verdade, não foi nem um sonho. O primeiro, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, foi o Salmo 49. Salmo 49. Eu estava chegando na casa de minha concunhada Maíse. Eu tinha chegado do velório e ela tinha ficado com meu filho Miguel, porque eu não quis que meus filhos fossem para o velório. Foi um erro. Hoje eu sei que foi um erro, porque os irmãos não puderam se despedir dele. Apesar de Rafael ter vivido naquele mundo do crime, ele era muito meninão, ele brincava de picula dentro de casa com os irmãos, ele corria com os irmãos, ele era assim muito... ficar dançando na porta do prédio. Ele tinha uma característica, assim, ele era muito alegre. Era muito difícil ver Rafael triste. Eu só vi Rafael triste uma vez, quando ele encontrou com o pai dele na rua, na semana que ele morreu. E eu percebi que ele estava triste e ele entrou no meu quarto e eu falei assim: filho, o que é que você tem? Ele ficou assim olhando para o horizonte, disse: mãe, eu me encontrei com meu pai. Você acredita, mãe, que meu pai nem me reconheceu? Mãe, ele tá andando direto com o filho da namorada dele. Minha mãe, aquele menino, é filho dele. Eu falei: não é, meu filho. Você é o único filho dele. Ele ficou assim parado, sabe? Foi a única vez que eu posso dizer assim, ir lá no hospital, quando ele soube de Michael, que ele ficou chorando, quando ele soube que estavam, né, quando ele começou a relatar a morte de Michael, e que estavam dizendo que ele tinha feito o arrasto para matar Michael, e também com a morte de alguns amigos dele também. Ele chorava no quarto. Eu dizia: mas esse é o fim, meu filho, de quem entra nessa vida. E é o único mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muitos jovens têm morrido porque não têm obedecido aos seus pais. E eu tinha chegado do velório, mas estava em casa, e eu ajoelhei com Maíse. E eu perguntei em pensamento a Deus, porque só Deus pode ler a nossa mente: Senhor, me mostra como Rafael desceu à sepultura. E naquele momento, Maíse estava fazendo o mesmo pedido a Deus. Eu não sabia o que ela pedia, ela não sabia o que eu estava pedindo. E nós nos ajoelhamos quando eu abri a Bíblia, queridos. Eu nunca tinha visto antes esse versículo na Bíblia. O olho caiu bem assim. Salmo 49, 15. Mas Deus remirá, a minha tradução tem: redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Eu olhei para Maíse e falei: Maíse, nós não estamos na igreja para disfarçar. Nós estamos na igreja para ser verdadeiramente quem somos. Bem, eu lembro que eu saí dali, sim, o sonho, né? Eu tive o sonho que eu chegava no necrotério e alguém dizia assim: Márcia, você já foi ver o corpo de Rafael? E tinha alguns dias que Rafael já tinha falecido, uns 4, 5 dias. Eu disse assim: não, e nem quero ver, porque a altura dessa o corpo dele já está em decomposição. Eu falava no sonho. E eu não quero ver o corpo dele. Mas a pessoa insistia e dizia: vá, Márcia, ver o corpo de seu filho. Eu dizia: não, eu não quero ver o corpo de meu filho no caixão. Deve estar se decompondo. E aí eu chegava no local, a pessoa insistia, eu ia. Quando eu chegava lá, eu me aproximava do caixão. E quando eu olhava para Rafael, né, ele igualzinho como ele estava no dia do velório, mas com a Bíblia desse tamanho em cima do coração dele, no lugar aqui no peito, era uma Bíblia imensa. E daquela Bíblia saiu aquele clarão. Eu acordei assim, sabe?
Então foram vários sonhos, várias revelações pela palavra, pelo espírito de profecia. Então, queridos, Deus ele foi me confirmando. Bem, como foi a morte de Rafael, né? Como eu disse aqui ontem, aquele jovem chegou por trás dele e deflagrou 3 tiros. Rafael com 19 anos e aquele jovem com 15. Rafael ia completar 20 no dia 22 de julho e Tarcísio ia completar 16 anos no dia 20 de agosto. Bem, ele foi preso no mesmo dia. Ele foi preso, a polícia conseguiu pegar. E no dia 3 dias que Rafael tinha falecido, eu resolvi ao complexo policial conhecer o jovem. Mas não permitiram que eu visse o jovem, não era o momento de Deus. Eu estava, depois que Rafael faleceu, 15 dias no culto de poder das mulheres. E no culto de poder alguém chegou para mim e falou assim: olha, Márcia, a mãe do jovem que matou seu filho, ela está em depressão suicida. Porque além de Tarcísio, ela tem um outro filho nessa vida. E esse filho ainda está numa situação pior do que Tarcísio. E naquele momento assim, Deus tocou meu coração e falou: vamos visitar a mãe desse jovem. Vamos visitar a mãe de Tarcísio. Só que tem uma coisa, eu não quero que vocês me identifiquem para ela. Eu não quero deixar essa família constrangida. E naquele momento eu ganhei, na época, eu pensava que eu tinha... Porque é muita informação, o tempo vai passando, eu tenho um lapso de memória, eu acabo esquecendo. E eu queria uma Bíblia e eu lembro que eu ganhei, né? Eu tive a doação de 2 Bíblias que eu queria dar, uma de presente para Tarcísio e uma para a mãe dele na visita. E chegou o dia da gente visitar, eu não sabia quem era Tarcísio, não conhecia a família dele, não conhecia ninguém. E nos dirigimos até a feira do São Caetano aqui, no bairro de Itabuna. E quando eu cheguei na porta, né, nós batemos e uma senhora muito simpática nos atendeu. E naquele momento eu me apresentei a ela, eu falei: olha, nós somos da Igreja Adventista do 7º dia, eu soube do ocorrido com sua filha, né, com seu neto, e nós viemos aqui para fazer uma oração com a sua filha, que nós sabemos que ela está em depressão. Podem entrar, sejam bem-vindas. Nós entramos e quando eu passei pela porta do quarto da mãe, eu vi que ela estava no quarto escuro deitada. E ali nós fomos para uma sala. Quando chegamos na sala, nós começamos o culto, os louvores. No momento do culto e dos louvores, eu percebi, no momento do culto dos louvores, a mãe veio para a sala. E ela estava chorando, né? Ouvindo os louvores. Aí naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou assim: você vai sim, filha, se identificar quem você é. E aí, no momento da pregação, virei para ela e disse assim: olha, Deus te ama de tal maneira, né, que Ele queria te mostrar isso. Sabe, querido? Deus te ama de tal maneira que Ele está querendo te mostrar isso também hoje à tarde. Eu sou a mãe de Rafa Joe. Antes eu disse assim: essa Bíblia é para você. E essa Bíblia é para seu filho. Eu coloquei uma dedicatória para você e uma dedicatória para seu filho. Eu sou a mãe de Rafa Joe. A avó dele disse: meu Deus, minha filha, eu esperava qualquer pessoa no mundo aqui na minha casa, menos você. Falei para ela: não estou fazendo isso porque eu sou boa. A palavra de Deus deixa bem claro que bom só há um, que é Deus. Bom só é Deus, porque no mesmo tempo que a gente pratica bons atos de bondade, a gente já está pensando mal, falando mal, agindo mal, tratando mal as pessoas, machucando as pessoas. Então, bom só há um, que é Deus. E ali eu continuei, né? Eu tinha um caderninho de oração que Rafael me dava os nomes. Mãe, olha aí por esse amigo meu, mãe, que a polícia quer matar ele, não sei quem quer matar ele, os inimigos querem matar ele. E eu tinha esse caderninho de oração e orava de um por um. E eu lembro que eu coloquei o nome de Tarcísio nesse caderninho de oração. E eu orava tanto. Eu orava tanto por Tarcísio. Eu tinha uma vontade de conhecer ele. E eu colocava o nome dele ali e orava. Eu comecei a orar e chorar em cima do nome de Tarcísio, porque o nome de Tarcísio já estava preto de tanto eu chorar. Sabe quando fica caindo as lágrimas? Não sei se já aconteceu isso com você. Eu tenho uma Bíblia que ela é toda assim, de tanto que eu chorava quando eu me converti em cima da Bíblia. E... oi, Ró, graça e paz, Soninha, minha companheira de oração. E aí,
Gente, muito obrigado porque vocês estão entrando. Enquanto eu estou aqui passando a mensagem, que vocês estejam em oração, tá bom? Eu só vou tirar o óculos para poder eu não me desconcentrar. E de repente, foi que aconteceu. Eu orava. E um dia, eu pedi a Deus, prepara um dia para eu conhecer Tarcísio. E eu passei um dia pela porta do avô do trabalho, do avô de Tarcísio. Só que eu não sabia que ele era avô de Tarcísio. E ele me chamou. Isso já tinha mais ou menos 1 ano que Rafael estava morto. E eu já estava pregando e dando testemunhos nas igrejas. Porque com menos de 30 dias que Rafael... Não tinha completado ainda 30 dias que Rafael tinha falecido. Deus já tinha me feito chamado para testemunhar do que Rafael tinha passado. E tudo que eu contei aqui até a morte dele. Bem... Minha sobrinha, Mariana, a filha de Maíse, minha concunhada, ela falou assim, quando o Rafael estava vivo, né, claro. Ela falou, tia, no dia das mães, eu queria que a senhora passasse a mensagem na igreja do São Caetano. A senhora passa? Eu falei, tudo bem, filha. Ela estava preparando uma surpresa para mim. Ela estava preparando para que no momento que eu estivesse pregando, Rafael, ela já tinha combinado com o Rafael, você vai entrar, você vai fazer uma surpresa na hora que sua mãe estiver pregando. Eu dei uma mensagem para sua mãe, ela vai pregar, e no momento que ela estiver pregando, Rafael, você vai entrar na igreja. Rafael morreu 3 semanas antes. Mas no dia das mães, nesse dia, eu estava lá na igreja já pregando o primeiro testemunho da vida do meu filho. E aí, o que foi que aconteceu? Eu passei pela porta do avô dele, ele me chamou e falou assim, olha, eu sou avô do jovem que tirou a vida do seu filho. Na época que ele matou o seu filho, ele foi preso, mas ele continuou cometendo muitos delitos, e ele foi preso, ele foi levado para o CAS em Salvador, e ele passou por um atentado. Vários jovens pegaram uma cerâmica, fizeram um chuncho, né, tipo uma faca, uma coisa pontiaguda, vários esfaquearam ele. E ele não chegou a óbito, ele não morreu, mas ele ficou muito debilitado, ele estava de cadeira de rodas, mas ele mandou um recado para a senhora. Ele falou que está lendo a Bíblia que a senhora mandou para ele, que é para a senhora continuar orando por ele. Tinha mais ou menos 1 ano que Rafael tinha falecido. E Deus falou, agora sim, filha, chegou a hora de você conhecer Tarcísio. Você está orando por algo? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Não desista. Não desista, não desista. Tudo tem um tempo de Deus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, né? Tempo de abraçar, tempo de deixar de se abraçar. Há tempo para tudo. Não desista. Nós somos muito ansiosos, a gente ora, a gente já quer que as coisas aconteçam. As coisas, Deus tem 3 respostas. Sim, não espere. Sim, é uma maravilha que é imediato, não é isso? Quando a gente recebe um sim de Deus, que alegria. Quando Deus diz não, nem insista. Porque você vai quebrar a sua cara. Seja com relacionamento com alguém, seja um negócio que você queira colocar, nem insista. Mas se ele disser espere de Deus. Esse é de massacrar. Porque não é no seu tempo, nem no meu tempo, porque nós somos muito ansiosos. É no tempo dele, porque ele sabe quando eu e você estamos maduros. Ele sabe quando eu e você estamos preparados. Ele sabe quando o outro está preparado. Então a gente tem que esperar na sabedoria do Senhor. Resultado. Preparei, né? Na época eu não tinha condições. Uma irmã em Cristo falou, não, eu te levo para Salvador. Mas antes eu tive que procurar o juiz, na época que era Dr. Marcos Bandeira, porque Tarcísio era de menor, e eu não poderia visitar Tarcísio no presídio em Salvador. Porque eu não era parente de Tarcísio. E eu fui até Dr. Marcos, quando eu contei minha história, ele falou, minha filha, eu gostaria que você me permitisse gravar a sua história. Eu falei, doutor, eu não posso fazer isso, porque eu não conheço esse jovem. E eu estou indo lá com o coração, eu estou disposta a perdoá-lo, mas eu não sei qual é a reação que ele vai ter. E eu também não quero que ele ache que isso seja uma, como é que eu posso dizer assim, eu não sei, né, mudar os pensamentos dele. O que é que essa mulher matei o filho dela e ela vem para aqui querendo o quê?
se promover em cima de mim, né? Sei lá o que poderia passar na mente dele. Normal, né? Isso não é uma coisa normal de se acontecer. O cara mata seu filho e você vai até ele, né? Dizer que o ama. Resultado. Ele falou, tá bem. Ele me deu todas as autorizações. A autorização foi enviada para o caso em Salvador e eu prossegui viagem. E durante o percurso da viagem, a gente orando de meia hora dentro do carro e a gente vendo assim, ó, Deus é fiel, Deus no comando. E quando nós chegamos em Salvador, eu estava muito apreensiva, como seria esse encontro. Quando eu contei, né, fui com a irmã Sandra Moreira. Sandra ficou de louvar durante o culto, no encontro com ele, e eu iria passar mensagem. Quando contamos para o diretor de lá, ele ficou assim muito tocado com a história. Inclusive, ele falou assim, olha, vocês não vão passar nem pela revista, porque eu senti Deus na vida de vocês. Eu estava orando a Deus e jejuando para que Deus não permitisse isso. Porque é algo constrangedor. É uma mãe passar por essas revistas. Olha que no tempo que Rafael estava vivo, eu lembro que uma vez, ele era, como eu falei a vocês, muito brincalhão. Ele levava tudo como se fosse um filme de longa-metragem, uma brincadeira para ele. E eu lembro que uma vez ele foi preso e ele falou para mim, ó mãe, já vim parar 4 vezes na porta do presídio, eu vou e volto. Ele não sabia que as minhas orações eram, Senhor, não deixa Rafael entrar no presídio, porque eu não tenho estrutura para uma revista daquela. Aquilo é muito constrangedor, Senhor. Eu tenho vergonha, às vezes, de ir no ginecologista. Sei que é preciso, sei que é necessário, mas eu me sinto constrangida. E quanto mais uma pessoa que a gente, né, sabe, a situação de humilhação, de entrar num presídio ainda ter que ser revistado da maneira como é feito, né, que hoje já até melhorou um pouco. Deus foi fiel, ele nunca deixou Rafael para o presídio. Nunca. E então eu disse para Deus, meu Deus, não deixa eu passar por esse constrangimento, não. E quando ele disse, você não vai passar, aí eu vi uma resposta de Deus ali, eu fiquei muito contente. E hoje, né, eu faço a obra há 6 anos no presídio e Deus também não permite que a gente que faz o evangelismo, a gente seja revistado dessa maneira. Nós somos revistados como o diretor do presídio como os agentes são, né, passando o detector de metal. Mas nós não passamos pelo constrangimento da revista, como é feita com os pais, que dói meu coração e corta de ver aqueles pais. Então eu digo para eles lá dentro, sabe? Eu digo assim, você já parou no sofrimento que você está trazendo para a sua família? Você já parou para pensar, senhoras de idade que dormem ali para no outro dia ser chamado, né? Aquela fila imensa, passando, às vezes não tem o dinheiro da passagem. Eu sei de tudo isso que eu já passei 5 anos, que eu vivi pela fé unicamente. E sendo criticado pelos irmãos, se a mulher é professora, a mulher ganha não sei quanto, né? Porque eu devolvi o dízimo pelo bruto, eu não devolvi o dízimo pelo líquido. Meu dinheiro era só empréstimo para pagar drogas, entendeu? Então, se a mulher ganha tanto, é professora, e a mulher tá necessitada, pedindo isso, pedindo aquilo, a gente julga a vida das pessoas, a gente não conhece a vida das pessoas. Isso eram os cristãos que falavam isso para mim, não eram os ímpios. Sabe, queridos, como eu falei, né? A igreja é um hospital e que isso é o que está servindo para que você entenda que a gente está lá para a gente confessar a Deus e pedir a Deus a mudança de natureza e de caráter. Isso é a verdadeira adoração. Não é ser religiosos, é ser adorador. Bem, ele falou assim, olha, esse jovem ele sofreu um atentado. O diretor do presídio falou. A senhora conhece esse jovem? Eu falei, não, senhor. Ele conhece a senhora? Eu falei, não. Ele falou assim, senhora, esse jovem não morreu por um milagre. E ele chamou todos aqueles ali que trabalhavam, né, psicóloga, assistente, todo mundo que trabalhava com Tarcísio, para ouvir. Ele falou assim, olha, esses meninos esfaqueavam ele com chuncho. Era uma coisa assim, horrível de se ver. O sangue desse menino estava jorrando pela grade. E eles como animais em cima desse menino. Foram os amigos do meu filho. Alguns amigos de meu filho. E nesse mesmo dia, vocês vão ouvir depois, eu vou até anotar aqui para não esquecer, né? O que eu falei para os amigos de Rafael, que cometeram esse atentado contra Tarcísio. E o sangue dele jorrava, e foi uma coisa, foi difícil de tirar. Esse menino não chegou a óbito por um milagre.
Sabe onde estava o milagre? Eu chorando por ele, a avó dele chorando por ele, as tias dele chorando por ele, a mãe dele chorando por ele. Sabe, queridos? É isso. Atrás de um jovem desse, tem famílias sofrendo, chorando e clamando a Deus. Resultado. Ele falou, vou preparar uma sala para a senhora se encontrar com ele, tá bom? Eu falei, tá bom. E na hora que foram preparar a sala, eu estava apreensiva, eu falei, vamos fazer uma oração? E fizemos aquela roda e eu fechei os olhos e comecei a orar. Quando eu abri meus olhos, que eu olhei em minha frente, estava Tarcísio. Quando eu olhei para Tarcísio, o primeiro pensamento natural de uma mãe foi assim, foi esse jovem que tirou a vida do meu filho. Mas eu estava imbuída de um amor sobrenatural. Por um momento eu parei e pensei assim, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Eu estou amando o menino que matou meu filho? O que está acontecendo comigo, Senhor? No ímpeto assim, eu saí correndo, abracei ele e falei, meu filho, eu te amo. Ele não entendeu nada, ele não sabia quem eu era. Aí o diretor nos levou para uma sala à parte que ele preparou. E eu sentei ao lado de Tarcísio. Ele tinha acabado de tomar banho. Eu lembro como hoje. Eu comecei a passar a mão assim no cabelo dele molhado. E comecei a fazer carinho nele. Toquei naquelas mesmas mãos que ceifaram a vida do meu filho. Comecei a olhar para as mãos dele, a acariciar suas mãos. Era um amor inexplicável. Era um amor que não é meu. É um amor sobrenatural do Espírito de Deus. E naquele momento, Sandra Moreira louvou e tudo. E eu falei, Tarcísio, meu filho, eu poderia... Não, perdão. Falei, Tarcísio, você alguma vez já recebeu alguma Bíblia, meu filho? Ele disse já, mas ele não estava entendendo nada não. Ele não sabia quem eu era. Eu falei, na sua Bíblia, tinha uma dedicatória assim, Tarcísio, é com lágrima nos olhos, que nesse momento eu tiro o nome do meu filho da minha lista de oração. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente não ora pelos mortos. Mas a partir de hoje, Tarcísio, eu vou tirar o nome do meu filho e vou colocar seu nome na minha lista e vou orar por você todos os dias, mãe de Rafa Joe. Tarcísio se levantou no ímpeto. Esse menino se agarrou comigo. O coração desse menino pulsava tão forte que o coração dele batendo em minha blusa assim, do coração dele. E as lágrimas dele escorrendo pelo meu pescoço. Isso é graça. Isso é favor imerecido. A graça que tantas pessoas tentam explicar. O que é graça? Nós já fomos salvos pela graça. Então agora não precisa mais guardar mandamentos. Ou seja, a gente não precisa mais amar a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos resumidos, né, nas 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, eu amo a Deus. Na segunda tábua, do 5º ao 10º, eu amo o meu próximo. Que as pessoas dizem que não precisa mais, né? Em guardar o sábado, que está lá, faz parte da adoração ao Criador. Então diz que esse mandamento ele foi abolido. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, né? Já foi abolido, porque são 10 mandamentos, não são 9. Não estou falando aqui da lei de Moisés, das leis cerimoniais. Não estou falando aqui da lei que foi cravada na cruz do Calvário, que é essa lei que o apóstolo Paulo se refere. Não estou falando aqui de Gálatas, do livro da lei. Estou falando das tábuas da pedra, onde foram escritas pelo próprio dedo de Deus, os mandamentos dele. Queridos, você já viu algum governo sem lei? Você já pensou? Você já pensou se os sinais de trânsito não tivesse lei? Você imagina, você acha mesmo, você acredita mesmo que o rei do universo, o governador, não tem a sua lei? Você acredita mesmo que ela foi abolida? Não, queridos, ela não foi abolida. Ela não foi, nem o próprio Jesus aboliu. Vai lá para Mateus 5:17. Eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim cumprir. Ele vai lá para 1 João 2:3-4, ele diz assim, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Que mandamentos? Os 4 primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia do sábado para o guardar não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o guardar ou santificar. Essa é a primeira tábua, isso é adorar a Deus. A segunda tábua,
Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Único mandamento com promessa. Não matarás, não adulterarás, não roubar, não falar falso testemunho contra o teu próximo. Entende? Entende? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, aquele que tem a paciência, os santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, está lá em Apocalipse. Perseverar é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você está ali sendo massacrado, humilhado, né? As pessoas que têm dinheiro, que têm condição, às vezes moram no exterior, vêm para cá, aí começa a destratar as pessoas, né? As pessoas pelos seus traumas que já passaram na vida, quer descontar em você, gente. Eu sofro de uma doença que hoje eu estou no crônico, no estágio, né? É o pior de todos. Eu tenho os nervos estraçalhados. O médico que me examinou, ele falou bem claro para a Soninha da Hora e para outra irmã em Cristo que eu era para estar morta ou numa cadeira de roda, eu não era mais para andar. Sabe? Eu teria todos os motivos do mundo para chegar para as pessoas que me maltratam e dizer, vá para esse lugar, vá para aquele, sua isso, sua aquilo, sabe? De destratar as pessoas. Eu teria justificativa, sabe por quê? Porque eu não tenho nervos, os meus nervos são estraçalhados, eu sou mulher doente. Entende? Mas eu não quero dar essa ousadia para o demônio, para o diabo. E quando eu oro a Deus que saio do controle, porque a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, mas não se ponham só sobre a vossa ira. Então, queridos, a gente é normal, nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Então tem momentos que a gente se ira, porque é normal, mas o que a gente não pode é permanecer irado. Nem permitir que os sentimentos, nutrir os sentimentos ruins, negativos. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus destrave seu coração. Permita que Deus destrave seu coração. Permita que Deus tire esse veneno letal que está destruindo a sua comunhão com Deus, com sua família. Você que não perdoa o seu marido, não perdoa o marido, não perdoa a esposa. Você não perdoa seu ex-marido porque ele adulterou. Você não perdoa a sua ex-mulher porque ela adulterou. Você não perdoa esse filho porque ele entrou nas drogas. Permita Deus fazer uma obra com você. Eu estou nesse momento aqui, queridos, expondo a minha vida. É a minha vida. Revivendo momentos que eu estava falando com vocês, meu filho, aquela vontade de chorar e eu me segurando. Entende? Eu estou morrendo para que você viva. Cristo morreu para que você vivesse. Ontem ele disse que ia materializar o amor dele. Sabe, queridos? Ele materializou quando eu conheci Tarcísio. Essa live ela já está ficando muito longa. E aí cansa as pessoas. E eu peço a Deus que ele me permita só 40 minutos. Eu quero contar para vocês amanhã os meus momentos com meu filho espiritual que Deus me deu, que foi Tarcísio. E eu tenho certeza que na manhã da ressurreição eu vou ver Rafael e Tarcísio se abraçando. Rafael vai conhecer, porque os tiros foram pelas costas. Rafael não viu quem atirou nele. Rafael não sentiu nada, foi tudo tão rápido. O legista disse para minha tia que os tiros foram precisos. Ele foi na cabeça e na alta do coração. Deus não deixou, foi pabufe. Entendeu? Não deixou ele sentir nada naquele momento. Quando eu peguei o atestado de óbito do meu filho, que eu vi ali, crânio perfurado por projétil de arma de fogo. Gente, eu chorava copiosamente no meio da rua. Eu fiquei com vergonha. Eu tremia, assim, ó, de imaginar aquela bala entrando na cabeça do meu filho. Entende? É isso que eu digo para os meninos no presídio. É isso que eu falo para eles lá. Eu digo para eles, quantas mães vocês já fizeram chorar? Quantas mães estão sofrendo por causa de vocês? Pense e pare. Você não pode continuar sendo usado por Satanás para destruir as vidas das pessoas. Eu digo, é isso que Deus me usa para falar para os meus filhos lá dentro. Porque o pai que ama repreende. Deus fala, eu repreendo, eu castigo a todos quanto eu amo. Então Deus me usa naquele presídio para castigar, para açoitar, mas para abraçar, para acolher, para amar, para dizer para eles a esperança para a tua vida, filho, a mudança para a tua vida. O mundo da sociedade pode dizer não tem mais jeito, bandido bom e bandido morto, mas Deus diz a última palavra é a minha. E eu vou ter a oportunidade aqui de testemunhar. Eu vou trazer na live
ex-integrantes do Raio A, DMP e do B, para testemunhar do poder de Deus, o que é que Deus fez na vida deles lá dentro de um presídio. E o que eles são hoje, sabe? Homens que eram chefes traficantes, sabe, queridos? Amanhã eu também vou contar do meu relacionamento com Tarcísio. Como eu aprendi a amar como Deus ama. Deus me levou a um extremo. O extremo do amor. Deixa você também, Deus te levar ao extremo. Confia nele. Não tenha medo, não. Não temas. Sabe? Quando vem alguém para te ofender, para te humilhar. Tá pensando que hoje é diferente? Eu já sofri muitas perseguições e injustiças. Pessoas que eu oro há anos. Já me perseguiram, me caluniaram. Já saíram dizendo que eu sou doida, que eu sou maluca. Fala pra você, aquilo ali é uma maluca, é uma doida. Ela perdoou o assassino do filho dela. Sabe o que é que eu faço por essas pessoas? Eu oro. Eu oro. Jesus foi chamado de Beelzebu. Jesus foi chamado de impostor. Né? Que aquilo que ele fazia ali era tudo mentira. Eu, Márcia, uma pecadora, não vão falar mal de mim. Por quê? Ele falou, se fizeram a mim, não farão os meus seguidores. O mundo irá te odiar. Como me odiaram, o mundo irá te odiar. Então as pessoas que te odeiam, você tem que pedir a Deus nas orações. Senhor, eu preciso ser salvo. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. Tira esse veneno do meu coração. Tira, Senhor, esse vírus. Esse vírus tem destruído o mundo. Agora mesmo tá aí o coronavírus e os esposos matando as esposas dentro de casa. Sabe? O vírus, sabe o quê? Do ódio, do rancor, do ciúme, da doença. Porque não se deixa, não se permite ser curado. É tão bom você deitar sua cabeça no seu travesseiro e ter paz com Deus. Eu vou encerrar aqui agora, mas vocês vão ter a oportunidade amanhã de ouvir muito. Tem testemunhos amanhã tremendos. Porque as coisas não são como eu quero. Eu gostaria de concluir hoje, mas Deus não quer que eu conclua hoje. Entende? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Espírito Santo está conduzindo. Eu não pretendia fazer nada disso. Nunca passou pela minha cabeça uma live. Mariana, né, Mariana? Obrigada. Você que foi a inspiradora para isso. Eu não sabia nem como é que eu ia entrar, que eu ia fazer live, ela foi me orientando. Então aqui agora eu quero agradecer a todos vocês, a Márcia Dantas, Jéssica Paixão, Keu, Tami, enfim, a todos vocês. Eu quero orar com vocês agora, né? E eu quero pedir que vocês continuem orando por mim, porque não é Márcia é uma mulher isso, Márcia é uma mulher aquilo. Eu não sou nada, queridos, eu não sou nada, eu não sou coisa nenhuma. Tudo aqui é o Espírito Santo, tudo aqui é Ele quem fala, Ele quem inspira, Ele que unge. Às vezes eu sinto nessa cadeira, eu falo, tenha misericórdia de mim, Senhor, o que é que eu vou falar? Ele fala, não é você quem vai falar, sou eu, entende? Então, ore por mim para que Deus me use para salvar, libertar essas vidas, dessa prisão, né? Dessa prisão, dessas correntes satânicas dos sentimentos, do ódio, da mágoa, do ressentimento, né? Você também nunca magoou ninguém, né? Às vezes a gente age parecendo que nós somos santinhos e santinhas. Parece que a gente nunca na vida magoou ninguém, nunca fez mal aos outros, não é? Quando a gente olha pra gente, quantas vezes nós já magoamos e ferimos? A gente quer ser perdoado, mas a gente não quer perdoar os outros, não é? Mas a graça de Deus, como ele disse ontem pra você aqui, você é um diamante dele. Você é um diamante que ele quer que você brilhe. E por isso ele está permitindo essas provas na sua vida. E por isso ele está permitindo essas lives na sua vida. E por isso ele está permitindo que você passe pelas provas. Porque ele quer ver você um brilhante que brilhe para a glória dele. E para a salvação de muitas vidas. Amém? Então vamos orar aqui agora. Pai querido, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de ser um instrumento seu, Senhor. Eu espero, Senhor, ter chegado ao coração mais duro. Aqueles corações que não acreditam que há mudança. É verdade, Senhor, que há uma residência, Senhor, na vida desses meninos. Porque como o Senhor disse aqui ontem, nós, né, cometemos, às vezes queremos nos livrar de pecados que a gente considera que é pequeno e não conseguimos por nós mesmos, só através do Senhor. Quanto mais esses meninos drogados, endemoniados, cheios de ódio. Então eles precisam, Deus, de nossas orações. Eles precisam, Senhor, da nossa misericórdia. Eles precisam do nosso amor.
Eles precisam que nós mostremos nosso Deus, a materialização do amor desse Deus para eles. Então, nesse momento, Senhor, eu quero que o Senhor visite cada um dos meus filhos no presídio, que eu estou com muita saudade, sem poder fazer a obra com eles. Eu também, Senhor Deus, quero te agradecer pelos instrumentos que o Senhor tem colocado para fazer essa obra, pelo Ministério do Presídio, pelos irmãos que trabalham comigo no Ministério do Presídio, irmã Elia. Eu não vou citar nome não, porque se eu citar aqui eu posso ter o equívoco, Senhor, de esquecer alguém. Eu não quero. São todos que trabalham na obra, já trabalharam nesta obra em prol dessas almas. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa live agora, que nesse momento, Senhor, essas pessoas elas sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, sejam transformadas, que elas sejam, Deus, erguidas, que elas sejam, Deus, curadas as feridas, Senhor, que o Senhor vai com o seu bálsamo agora, Espírito Santo, nas suas mentes, nos seus corações, e liberte elas desse sentimento, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, amém. Muito obrigada, viu? E eu gostaria que você pudesse compartilhar para outras pessoas que precisam ouvir sobre a graça, sobre o perdão. Você possa compartilhar, eu estou enviando esses vídeos, gravando e enviando, né, que vocês possam, para que eles possam conhecer porque muitas pessoas falam, Jesus perdoa porque Jesus é Deus, né? E Márcia perdoa por quê? Márcia é miserável, pecadora, cheia de defeitos como eu, porque é a graça de Deus na minha vida, e essa graça também está na sua vida, disponível para você, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um grande beijo no coração.